Se existe um local intrigante na internet, esse local se chama Deep Web. Podemos dizer que existe um local acessível na internet e também um local oculto. E esse local seria a Deep Web, já que o local acessível está aí para todo mundo acessar. Na Deep Web, as coisas são mais diferentes. Por exemplo, existem imagens que são colocadas na Deep Web, intrigantes, imagens perturbadoras. E é exatamente algumas dessas imagens que iremos mostrar no vídeo de hoje. E acredite, muitas dessas imagens não possuem uma explicação para elas. Essa imagem publicada na Deep Web acabou levantando algumas hipóteses por pessoas que acreditam em teorias da conspiração, já que nessa imagem vemos algumas pessoas sentadas, reunidas. Porém, entre essas pessoas, existe uma que acabou intrigando as pessoas. Um homem que parece não ter rosto estava entre aquelas pessoas. Uma das hipóteses que foram levantadas por algumas pessoas que acreditam em teorias da conspiração era que essas pessoas sem rosto estariam entre nós e que não seriam desse mundo. E que a única imagem real que foi registrada de uma dessas pessoas foi exatamente essa, que foi postada na Deep Web. Eu, particularmente, nunca vi uma pessoa sem rosto passar por mim. Acredito eu que você também não. Mas seria verdade que essas pessoas de outro mundo estariam entre nós? Fica essa dúvida sobre essa imagem da Deep Web. Parece ser uma simples foto de uma criança com o rosto pintado, não é? Acontece que na Deep Web, essa imagem vem com a legenda de que essa seria uma criança selvagem. E o que seria, na realidade, uma criança selvagem? Seria uma criança que caça de tudo, animais e até pessoas. Uma criança selvagem que possui uma família selvagem. Canibais, já que também caçam pessoas para devorá-las. E por isso essa imagem intrigou muitas pessoas, pois seria um registro de uma criança pequena, porém selvagem, postada na Deep Web. Verdade ou não, eu não pagaria para ver. Existem imagens na Deep Web que não possuem explicações, como essa, por exemplo. Como explicar a fotografia de um homem, ou pelo menos metade de seu corpo, que acabou saindo na imagem, e também algo que parecia ser seu cabelo, pois nos passa a impressão de fazer parte do corpo daquele homem. Porém, se repararmos melhor, veremos que parece ser um cabelo muito diferente. E também as pessoas acreditam que aquele homem não possui uma cabeça. E sem couro cabeludo, aquele homem não poderia ter de forma alguma cabelo. Ou seja, as pessoas acreditam que o homem foi parte de algum experimento. Coisas que parecem serem comuns de serem postadas na Deep Web. E a exemplo da imagem anterior daquele homem, temos essa que parece ser o corpo de uma criança. Porém, esse corpo estaria sem cabeça. Outra imagem que as pessoas acreditam ter sido criada após algum experimento. E o pior de tudo, tanto o homem, que não possui uma cabeça, e essa criança possuiriam seus corpos em atividade. Ou seja, mesmo sem um cérebro para comandar
os movimentos de seus corpos, eles ainda estariam se movendo. Se for verdade, que experimento bizarro seria esse? A verdade é que tanto eu quanto você não gostaríamos de conhecer esse experimento. Essa fotografia foi tirada durante a Segunda Guerra Mundial, no ano de 1940, e assim foi parar na Deep Web. A imagem mostra algumas enfermeiras com algumas máscaras antigás. Talvez máscaras para protegê-las de ataques inimigos, pois durante a Segunda Guerra Mundial eram comuns ataques de gases mortais. E por isso, talvez, essas enfermeiras estariam usando aquelas máscaras. Bom, para algumas pessoas, isso é apenas ilusão, já que, na verdade, aquelas enfermeiras faziam parte de algum local secreto que faziam experimentos com pessoas. E sabemos que durante a Segunda Guerra Mundial podem sim terem ocorrido alguns experimentos, usando assim pessoas e animais como cobaias. E essa imagem da Deep Web seria a prova de que locais que faziam experimentos com pessoas eram reais. Outra imagem intrigante da Deep Web seria essa, que mostra algumas pessoas que pareciam serem mulheres, com uma espécie de pano ou sacolas, sei lá o que seria aquilo, em suas cabeças. Haviam somente os buracos nos lugares dos olhos, para que as mulheres pudessem enxergar. A imagem poderia se tratar de alguma data festiva, onde fantasias eram comuns. Porém, para algumas pessoas, na verdade, aquela imagem representava uma série de mulheres que seriam assassinadas por algum maníaco que fazia imagens de suas vítimas, cobrindo suas cabeças para que não fossem reconhecidas, e assim conseguindo deixar registrada uma imagem de suas vítimas e postando na Deep Web. Então, na verdade, essas mulheres estariam caminhando para a morte. Essa imagem seria muito facilmente explicada por uma ideia que seria uma máquina robótica que estaria sendo construída naquele dia. A impressão que passa é realmente essa. Uma explicação assim seria facilmente aceita. Não fosse para algumas pessoas. Na realidade, até seria mesmo uma máquina robótica sendo construída. Porém, a máquina robótica seria construída diretamente em um corpo humano. Ou seja, a ideia seria, na verdade, que um corpo teve seus órgãos retirados após ser aberto. E após retirarem todos os órgãos dessa pessoa, colocariam naquele corpo todos os equipamentos robóticos. Então seria um experimento secreto, onde um robô teria sido construído diretamente a um corpo humano para se parecer perfeitamente com uma pessoa comum. Já nessa imagem usaram uma explicação de que seria, na verdade, uma série que teria sido reproduzida no ano de 1998. Então seria tudo uma ficção, já que a explicação dela seria simples. Por que ela teria sido postada na Deep Web? Para algumas pessoas, porque na realidade seria uma seita, e nessa seita seria usado sangue de pessoas, corpos de pessoas, mortes de pessoas, corpos mutilados de pessoas, como mostra a imagem. O que seria, na verdade, parte de uma série ou de uma seita macabra. E isso ninguém sabe. Outra imagem seria essa, que as pessoas usaram a ficção para explicá-la.
uma ficção que teria sido reproduzida no ano de 1958. Vemos na imagem uma pessoa que parecia usar uma máscara de um palhaço. E essa pessoa não parecia ser um adulto, e sim uma criança. Mas, para alguns teóricos da conspiração, essa imagem teria sido postada na Deep Web porque, na verdade, se tratava de um anão fantasiado de palhaço que matava pessoas. E na realidade seria uma imagem única e real desse possível assassino fantasiado de palhaço. E que suas vítimas, de preferência, seriam as mulheres. Porém, matava também homens e crianças, sem dó e piedade. Poderia se tratar de uma boneca que acabou saindo nessa imagem, postada na Deep Web. Uma boneca assustadora, que nenhuma criança gostaria de tê-la em suas mãos. Mas aí vem a grande questão. Para que postar algo tão simples assim na Deep Web? Um local de acesso difícil, oculto. Os teóricos da conspiração acreditam saberem o real motivo dela ser postada lá. Porque, na verdade, se trataria de uma criança morta que teria sido empalhada. E fizeram uma imagem dessa criança. Aquele olhar não parece ser de uma simples boneca, o que reforça ainda mais essa teoria. Na Deep Web, seria mais fácil postar a imagem de uma criança falecida, como se fosse uma boneca assustadora, como essa da imagem. Realmente a Deep Web é um local muito misterioso e por isso permanece oculto na internet. Se você for tão corajoso ou corajosa assim, visite a Deep Web. Existem sim lá acessos simples, como aqueles que a gente faz diariamente. Mas não acesse mais a fundo na Deep Web, a não ser que você esteja preparado ou preparada para o que vai encontrar por lá. Continue acompanhando Adversos, pois muitos vídeos misteriosos como esse irão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.